Falando francamente, senhoras e senhores, nosso abraço para você. E ainda hoje eu estava com a intenção de fazer um comentário, porque um amigo meu me ligou ontem e perguntou: Paulo Brito, quem é o grande líder político hoje em Birigui? Estava preparado, inclusive, um comentário a esse respeito da grande liderança política e quem é realmente o grande líder político de Birigui hoje. Deixa o comentário para amanhã, sexta-feira, porque sextou. Porque hoje é dia do rádio. Dia do radialista, dia que os comunicadores, através de seus santos programas aí, distribuem toda a alegria de informação, a notícia de interesse e que não tem um cachorro para atrapalhar a hora que o radialista está falando. Eu milito no rádio há muitos anos e tenho orgulho de tudo isso. Já estive em vários prefixos, em várias emissoras de rádio, mas finalizei carreira, estou encerrando carreira aqui em Birigui, porque realmente nos aportou a cidade. Se hoje somos cidadão biriguiense, graças a um projeto do meu amigo Valdemir Frederico, Vadão da Farmácia, aprovado pela Câmara, nos tornando cidadão biriguiense, a gente patenteia aquela alegria de ter militado nos melhores prefixos radiofônicos aqui em Birigui. Posso citar a Rádio Cinquentenário de Birigui, onde vim pela primeira vez, a Rádio Clube de Birigui, depois Rádio Uirapuru de Birigui e Rádio Estéreo Pérola FM de Birigui. Não trabalhei na Rádio Tropical ainda. Um dia, quem sabe, o Valdeci nos convida aí, já que tivemos a oportunidade, quando viemos para Birigui, a Rádio Clube de Birigui, ainda no Morumbi, acompanhar e trazer o Valdeci José Sabione para os possantes microfones da Rádio Clube na época. Mas o rádio é gostoso, gente. O rádio é importante, o rádio comunica, o rádio informa. Falei há poucos instantes da grande audiência do Repórter Esso, de Heirão Domingues, na Rádio Nacional, da penetração que tinha a Rádio Nacional em todo o nosso imenso Brasil aí, e do qual transformou o Flamengo conhecido em todo o Brasil e tem hoje a maior torcida, graças à Rádio Nacional, que divulgava muito o Flamengo. E tivemos também em São Paulo a grande liderança da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que, sem dúvida nenhuma, era a coqueluche, tanto no noticiário como também no esporte. Esporte comandado pelos maiores locutores esportivos que o Brasil teve, como Edson Leite, Pedro Luiz, Fiore Giliotti e tantos outros que brilharam e continuam brilhando aí, mas eu citei esses três porque tive a oportunidade de vê-los, ouvi-los e acompanhá-los. Edson Leite, Fiore Giliotti, Pedro Luiz, sem dúvida nenhuma, com Mário Moraes, que na minha opinião foi o maior e mais categorizado comentarista esportivo que vi pelo rádio. Em termos de interior, eu tenho a oportunidade de poder dizer que, para mim, no interior, para mim foi Roberto Cândido Bordão Zerrilha de Cardoso Gomes, o Careca de Penápolis, do qual eu aprendi muito, mas, lamentavelmente, o destino fez com que ele fosse acidentado na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, e veio a falecer, mas para mim foi o meu grande ídolo. Aqui em Birigui o rádio é gostoso. Já tivemos a oportunidade de dizer que a briga radiofônica aqui era entre a Bocuda e a Cebolinha. Travava uma briga pela audiência, porque a Bocuda tinha grandes comunicadores e a Cebolinha também ótimos e estupendos radialistas, que faziam com que as suas programações aí fossem voltadas exclusivamente para o rádio. E na época, a Cinquentenário tinha maior alcance. A rádio Cebolinha era considerada a rádio Trevão. Passou do trevo, ninguém escuta mais, mas tinha uma penetração muito grande na cidade. Me lembro de várias e várias oportunidades onde a briga era entre Paulo Brito e Leonardo Sabione e Paulo Brito, briga radiofônica, viu, gente? Não briga de pancada, não. Briga de quem tiver mais galinha para vender, o galinheiro vai ser fechado rapidamente. Então, eu me lembro certa feita numa briga radiofônica para a transmissão carnavalesca, brigavam Rádio Clube de Birigui, Rádio Cinquentenário de Birigui, e da cidade de Bilac vinha Luiz Mário Sabione, hoje com 96 anos. Luiz Mário Sabione. E ele fez uma coisa que até hoje eu não acredito. E que ouvi e cientifiquei como ele conseguiu fazer isso. Ele fez, senhoras e senhores, naquela época, para fazer uma transmissão radiofônica,
tinha que pedir linha telefônica para Telefônica. Na época era Telefônica Rio Preto, ali onde é o Simb, hoje era a Telefônica. E você tinha que pedir linha e demorava, você tinha que pedir linha um mês antes para conseguir a linha radiofônica. E a cidade de Birigui-Bilac tinha 2 linhas só, então a Telefônica não permitia linha telefônica. E o Luiz Mário Sabioni conseguiu fazer com que a Rádio de Bilac transmitisse o carnaval. Ele usou fios de postes de cerca, arames e cercas aí, e conseguiu chegar até os transmissores da Rádio de Bilac, que era logo na entrada de Bilac ali, e fazer a transmissão. Isso foi, sem dúvida nenhuma, um marco bastante importante na história do rádio, porque transmitir um carnaval usando fios e usando aí arames farpados dos postes e também das cercas até chegar à cidade de Bilac foi um fato bastante importante. Outra feita no carnaval, havia uma briga de disputa muito grande entre a Rádio Clube de Birigui, que era comandada pelo Leonardo Sabioni. Esse camarada começava às 6 horas da tarde, já transmitia já da conselheira Antônio Prado, os momentos carnavalescos que antecipavam o grande desfile. E a gente ficava nessa expectativa aí de que tinha que fazer aí uma concorrência e ganhar na audiência aí da equipe do Leonardo Sabioni. Então nós pedimos para o Oswaldo Bispo, o Bispão, fazer o seguinte: existia o corredor do Cine São Nicolau, do lado do corredor existia a lotérica Badaró, depois vinha o Bar Petrilli, depois vinha o Armando Barbeiro, depois vinha o Foto Cruzeiro. E as linhas radiofônicas, os fios telefônicos das emissoras Cinquentenário e Rádio Clube eram por cima do prédio do Foto Cruzeiro. E eu falei para o Bispão vai lá e corta o fio da Rádio Clube, e assim a gente fica aqui e transmite só a gente. E o Bispão foi lá fazer o serviço e voltou e falou para o Netinho, falou para mim, falou para o Arlindo Cristóvão, consegui, viu? Consegui, já cortei o fio deles, eles não vão transmitir, eles vão apanhar de nós. Então vamos tranquilo. E fomos nós para a rua. Quando chegamos na rua, o Leonardo Sabioni estava transmitindo já o carnaval pela Rádio Clube, pela Cebolinha. Alguma coisa aí aconteceu. O Bispão trocou o fio, cortou o fio errado. Em vez de ele cortar o fio da Rádio Clube, ele cortou o fio da Rádio Cinquentenário e nós ficamos lá. Não podia denunciar, não podia falar nada, porque senão era um crime. E aconteceu isso daí, mais tarde a gente comentando com todos os nossos amigos, a gente falamos dessa peripécia que fez o Oswaldo Bispo, o Bispão. Então o Rádio Birigui teve grandes e estupendos programas. José Sanches comandava aí o Clube do Guri, que mais tarde foi substituído pelo Milton Pontes, que comandou o Clube do Guri. Na Rádio Cinquentenário nós tínhamos a grande audiência, a maior audiência radiofônica até hoje, comandada pelo Frei Fernando Maria. Frei Fernando Maria fazia o programa ao meio-dia, em nome todo especial do Aluche, na época que estava começando sua carreira com sua loja aqui em Birigui. O Frei Fernando dominava a grande audiência. Então a história do rádio se proporcionou grandes momentos aí, momentos de emoção. Depois foram crescendo os seus possantes microfones, os seus possantes transmissores, e sem dúvida nenhuma alcançou índices de audiência fabulosos, tanto a Rádio Clube de Birigui, como também mais tarde, adquirida, era da Emissoras Coligadas, foi adquirido pelo Luiz Pino Pinto da Costa, que transformou a Rádio Clube, depois ele mudou para o Morumbi, onde fez o prédio lá, veio a falecer, Dona Auri assumiu o comando e vendeu mais tarde para o trio Zé de Alencar, o nosso Carlos Gomes Barca e também o nosso querido e estupendo amigo que já foi, os três aí já partiram, e o Vanderlei incrementou uma programação muito especial, Vanderlei Liberteles, na possibilidade de conquistar a FM, e foi conquistado aí a FM, e hoje brilha até hoje, através do nome Rádio Estéreo Pérola FM. O rádio é gostoso, o rádio é importante, o rádio faz com que a gente se sinta maravilhado em dar a informação e ter um dia orgulho de ter trabalhado numa das grandes emissoras de rádio que esse país teve, que são essas emissoras que eu citei. Para mim, uma alegria muito grande, hoje, no Dia do Radialista, ser radialista com muito orgulho e com muita satisfação, e eu vou sempre, através dos microfones,
ficar falando francamente, mesmo o Darim perturbando, falando francamente.